Uma boa noite a todos. É uma alegria poder estar no sábado na Humberto Campos para estudarmos juntos um assunto tão relevante como desafios do envelhecimento. Para que a gente possa ter uma base em comum para conversar sobre o envelhecimento dentro da ótica espírita, eu vou ter que trazer alguns conceitos bem claros do envelhecimento para além da doutrina espírita, para nos situar dentro do tema. E o questionamento, desafios do envelhecimento, respondendo no final da primeira parte, por que envelhecemos, nós iremos aprender um palavrão que a maioria não conhece: geriscofobia. Medo de envelhecer. É isso que significa em grego geriscofobia. Um medo do envelhecimento. Então vamos lá. O que é envelhecer? Para se entender, o que é envelhecer? Vamos imaginar que nós tenhamos na nossa vida uma balança com dois pratos vazios e que tem que se equilibrar. De um lado, nós temos o ato da regeneração e do outro lado, o ato da degeneração. Então tem acontecendo atos regenerativos e atos degenerativos. Quando nós nascemos bebês, os atos regenerativos estão em evidência. Alguém alguma vez viu criança com ruga? Não, né? Não existe. Criança precisando fazer procedimentos estéticos, botox, por exemplo, ou preenchimentos? Não, né? Então, quando a balança dos efeitos regenerativos está muito maior que o dos efeitos regenerativos, nós estamos passando pela primeira idade, segunda idade, terceira idade, primeira, segunda e terceira infância, a adolescência, e aí nós chegamos por volta de 24 anos. Para a maioria de nós faz tempo que nós já passamos por essa idade, de 24 anos. E a partir daí, começa a haver um equilíbrio nessa balança. Regeneração, degeneração, se equilibra. E daqui a pouco, nós começamos a perder. Os efeitos degenerativos no nosso corpo são maiores que os efeitos da regeneração, tanto na estética como nos órgãos. E eu botei aqui, regeneração significa construir novamente. Por mitose, a célula se recompõe a partir do momento que fazer isso aqui são centenas de células. E as células não têm a mesma idade em todo o nosso organismo. Elas vão acontecer, o corpo, as células, os tecidos, os órgãos, e estamos todos interligados. Então uma célula do coração, por exemplo, um órgão que não para nunca, porque se ele parar, nós passamos pelo fenômeno da morte, ela vai levar muito mais tempo no próprio organismo que uma célula do segundo órgão maior do nosso organismo, a pele. A pele é um órgão. Ora, então, quando nós estamos na regeneração, a perda, né, ela não vai vencer o que a célula está construindo de novo. Eu perco 10 células durante muito tempo e recomponho essas 10 células. Que bom! Mas daqui a pouco eu perco 10 e recomponho 9. Eu perco 10 e recomponho 8, recomponho 7, recomponho 6. No meu caso, pessoal, eu nem sei se eu estou recompondo mais. E aí nós começamos a ficar com a pele mais fina, os nossos órgãos começam a produzir todas as enzimas, todas as questões neurísticas
para a nossa vida com maior dificuldade. E aí nós vamos ter mais ou menos saúde de acordo com a vida que nós estamos vivendo. Não constante. Ninguém fica com um corpo sarado quando tem 70 anos de idade. Uma pessoa que tem a saúde com 70 anos, ela teve saúde com 5, com 10, com 15 e produziu o benefício do próprio organismo. Fez atividades físicas, desenvolveu atividades mentais, que tudo vai acontecer dentro da regeneração. Então, a degeneração é a perda ou diminuição de características nossas. Quando eu encontro um amigo, por exemplo, que eu conheço desde os 7 anos de idade, nós temos um grupo de 13 homens e 4 meninas, que nos conhecemos entre 5 e 8 anos de idade. Nos encontramos uma vez por ano, já não somos mais 13 homens, somos só 10. As gurias continuam aí, todas. Normalmente me diz assim: Nelson, como tu está conservado? Eu me sinto um pepino. Que isso é a conservação. Eu estou ficando... Ele está dizendo assim: eu pensei que ia te encontrar pior que eu estou te vendo. Mas isso não é importante, como nós vamos ver quando nós abordarmos a nossa questão espírita, tá? Bom, a partir daí, existem teorias na ciência, teorias de envelhecimento. Por que acontece essa degeneração no nosso organismo? Teoria significa que não existe ainda uma lei. Nós na Terra ainda não conseguimos entender. Então, uma teoria é uma suposição com um referencial teórico. E é mais de 30 teorias. Mas as 3 que nós mais usamos, porque elas nos preenchem mais, a primeira é de 1980. Hayflick, o inglês vai trazer, que é a teoria do desligamento genético. Ele diz o seguinte, que existe um número limitado para a vida daquela célula. Começa a acontecer a mitose, ela começa a se substituir, né? Uma célula pela outra, mas ela tem a célula tem um número limitado, ela vai se replicar conforme o órgão 10.000 vezes, outras conforme o órgão vão se replicar 100 vezes, até que ela começa a não se replicar mesmo na mesma quantidade que ela perde. Isso é uma teoria do comecinho dos anos 80. Nos anos 90, entramos com a tese da mutação genética. A mutação genética é quando o nosso DNA, os ribossomos, eles, por algum motivo que nós desconhecemos, eles começam a sofrer alterações dentro da própria célula. Acontece uma mutação genética e ele começa a sofrer alteração e não se replica mais na mesma quantidade. E não se replicando na mesma quantidade, nós vamos passar por um efeito degenerativo. E a última, que é de 2009, para mim é ontem isso, é a teoria do radical livre. Radical livre, que é uma teoria que há uma reação violenta dentro da célula com a ligação da célula com o oxigênio. Ou seja, respirar envelhece. Em resumo é isso. Mas tem uma coisa boa, se não respirar, morre. E aí nós vamos ter tratamentos com ozônio, tratamentos com alimentos que impede que haja essa espécie de ferrugem através do oxigênio sendo bombeado através dos nossos pulmões, para que haja clima da glicose em todo o nosso organismo. O nosso cérebro, perto do corpo, ele é mínimo. No entanto, 20% de toda a glicose que nós consumimos diariamente é no cérebro. Aí tem uma parte boa. Pensar emagrece. Não quero dizer que quem é gordo não pensa, não é essa a questão. A questão é que se começamos a perder glicose
nós começamos a ficar um pouquinho tontinho no ato de pensar. E aí as pessoas não se dão conta. Tem o Alzheimer, tem o que chamava de caduquice, um estado líptico. Quer dizer, vão acontecer transformações também no nosso jeito de agir com o nosso corpo. Existe um conceito muito errado de todas as pessoas com mais idade que pensam assim: eu estou esquecido porque eu estou velho. É verdade, mas não é porque eles estão pensando que eu não tenho mais memória, não. É que com mais idade são tantas caixinhas, são tantos boxes com as nossas informações que leva mais tempo para chegar à resposta do que a gente quer. Por isso que nós temos que treinar o ato de pensar, o ato de refletir. Evangelização na casa espírita é literalmente, para ser bem executado, é o ato de fazer as crianças e jovens aprenderem a pensar por conta própria. Pensar por conta própria é muito diferente de receber informações da mídia e assimilar como nosso. É a capacidade de refletir, de duvidar. Se eu digo que eu sei, eu estou estagnado, parei de aprender, porque aquele que sabe vai aprender o que mais? Agora, se eu digo, quanto mais eu sei, menos eu consigo entender as coisas, eu continuo evoluindo. Não tem outra maneira de evoluir que não seja essa. A dúvida, a investigação. E nós, muitas vezes, temos uma ideia preguiçosa, que as coisas estão dadas e tem que ser dada assim. É assim que tá bom, tá perfeito. Continuando então. Aí nós vamos chegar na resposta por que envelhecemos. Vou ler. Envelhecimento é um resultado de um processo gradual relacionado com o tempo que se desenvolve à medida que os eventos fisiológicos degeneram e superam os regenerativos. Então, há momento que há a superação da degeneração em relação à regeneração, nós começamos a envelhecer. Inevitavelmente. Todos nós. Bom, e o que a doutrina espírita diz de tudo isso? Desafios do envelhecimento. O que a doutrina dos espíritos nos convida? Então vamos lá. Os espíritos, nem o livro dos espíritos, ou seja, a pluralidade, a universalidade dos espíritos superiores, que não é a mesma coisa que a gente lê a obra de um espírito. A informação de um espírito é a ideia dele. A doutrina dos espíritos é a universalidade, para que se fundamente a ciência. São o que eu chamo de EPI. Quando eu consigo entender uma lei que é eterna, é perfeita e imutável, eu tenho que me adequar a essa lei, ou então eu vou sofrer as consequências de estar em desacordo com uma lei que eu não tenho como mudar. Quando eu compreendo essa lei, eu aplico na minha vida e vou ser feliz. Então os espíritos, eles foram muito suaves. Século XIX, na França, o local na época mais esclarecido da Europa, mas eles foram muito suaves de dizer. Eles diziam assim, que nós, enquanto encarnados, o espírito, ele é constituído de 3 elementos. Ele, o espírito, a roupa que ele usa, que eles dão um nome genérico de perispírito, e o corpo. Por que eu digo que são suaves? Porque na realidade funciona assim. É o espírito, o perispírito e o corpo animal. O homem é o único animal que pensa, que inclusive que não é animal. Porque nós temos aquilo que o animal não tem. Por isso que nós somos humanos. A humanidade, ela saiu do instinto que não erra, porque ela ganhou o espírito com E maiúsculo e passa a ser, então, ter o livre-arbítrio, a capacidade de tomar decisões. Nós somos condenados a ser livres. E sofremos as condições dos nossos equívocos quando tomamos as decisões erradas.
Primeira coisa que se aprende no estudo da casa espírita é reforma íntima. O que é a reforma? Nossos amigos engenheiros, o que é uma reforma de um edifício, de uma casa, de uma construção? O que é a reforma de um quarto? É exatamente a capacidade de entender que eu posso fazer aquilo ficar melhor. Então a nossa reforma íntima é a condição que nós nos encontramos de saber, eu erro e eu tenho que me organizar de novo. Então por que as pessoas têm tanto medo de errar, se todo mundo erra? Só não erram dois tipos de pessoas, louco e mentiroso. O louco porque está fora da realidade, o mentiroso porque mente. Todos nós erramos, que é diferente daquele que erra propositadamente. Ele sabe que está agindo errado, tem um celular ligado. Ele sabe que está tendo uma posição errada, mas continua com isso. E aí, a teimosia faz com que a semente que ele bota no agora na vida dele floresça algo de ruim, que é ele que vai ter que resolver. Se nós perguntássemos assim, tá, por que a gente reencarna? Então nós vamos entender então por que dessa roupa e por que desse envelhecimento. Vamos lá então. Existência. Nós todos estamos existindo. A existência é, literalmente em grego, tornar-se visível. Vocês me enxergam. Eu também enxergo, meus amigos. Então, nós nos tornamos visíveis. É por isso que eu não consigo enxergar, em estado de não emancipação, um espírito aqui do nosso lado. Está um cheio aqui. Mas eu não enxergo. Por quê? Porque eles não estão na existência. Eles estão na vida. E a vida é atemporal. Não tem tempo. Nós estamos existindo, então o tic-tac da vida está acontecendo para nós. Porque é uma lei EPI, eterna, perfeita, imutável, a lei da impermanência. Na matéria, nada é permanente. Nada é permanente. Meus amigos, o que será que vai ter aqui onde nós estamos agora, daqui a 5 séculos? Daqui 1000 anos. Será que vai existir rua ainda? Nós não sabemos, porque isso não vivemos ainda, nós estamos no agora. Então, consegue entender que nós não somos donos de nada? Que nós passamos o tempo todo na existência querendo comandar o que nós não possuímos, que não é nosso. Esse corpo aqui, que eu estou usando, eu, Nelson Espírito, não, eu não sou o Nelson Espírito, eu estou existindo como Nelson, então eu estou existindo na roupa masculina, no Rio Grande do Sul, e passei por uma experiência única para chegar até esse momento, com a idade que eu tenho, diferente de quem está morando no Polo Sul, no Equador, na Amazônia, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania. 8 bilhões de habitantes tem a Terra, com 8 bilhões de experiências diferentes da minha. Cada um na sua individualidade evoluindo. Ou seja, nós somos ímpares. Nelson tem muito. Apesar que Nelson tem um N, isso tem que ser um pouquinho velho já. Mas Nelson tem muitos. Mas não eu. Eu que estou na roupa Nelson, só eu. Só eu sei as experiências que eu passei, só eu sei como é que eu vivi a minha vida até agora. E não tenho como saber do outro. É impossível. Portanto, existência tem data de validade. Olha a nossa barbaridade. Como é que então nós podemos ter medo daquilo que vai acontecer? Como é que eu posso ter medo da morte, da existência, para entrar na vida? A minha casa não é aqui. Os Espíritos dizem isso. Eles dizem claramente, quando nós reencarnamos, nós morremos. O que vocês chamam de vida, para nós é morte. A vida é exatamente quando tu volta para a tua casa. E a tua casa é a dimensão espiritual. Então por que a gente reencarna? Por que a gente sai da vida para entrar na existência?
para desenvolver somente uma habilidade. A pessoa vai dizer, não, para evoluir, para crescer, para se tornar um espírito puro, para passar por toda a experiência, mas tudo isso é uma coisa só. Nós reencarnamos para aprender a amar. Porque o amor é a existência de Deus dentro de nós. Deus não pode agir na matéria. Deus não é material. Portanto, para agir na matéria, ele depende de nós. Não enquanto animais extintos, porque aí a lei é perfeita. Mas quando nós temos o livre-arbítrio de poder desenvolver a humanidade. Uma macieira. Já viram uma macieira dando limão? Não, né? Já viram um cachorro miando? Não, né? Ou seja, o instinto não erra. A macieira, ela dá maçã. Mas a macieira diz assim, mas eu estou dando maçã, mas o Nelson não gosta de maçã, não come. Então eu vou parar de dar maçã. É isso que faz a macieira? Não, ela continua dando a maçã. Aí cai no chão, apodrece, a semente nasce mais maçã. A função dela é produzir maçã. E a nossa função humana, nós estamos muito longe ainda, porque é produzir amor. A nossa função é ajudar quem está um pouquinho inferior a nós com a mão, porque nós também estamos sendo ajudados por quem tem acima de nós. E todos nós temos nossa posição de ter alguém necessitado e ter alguém nos puxando. E aí, às vezes a pessoa diz assim, isso não é comigo, cada um com o seu problema. Cada um com o seu problema. Acontecendo uma coisa horrível naquele fundo da Ásia com a África lá, em dois povos, Israel e os palestinos. Não confunda o palestino com Hamas. Hamas é dentro da... O palestino ele mora mais à frente, não é na faixa de Gaza. É só estudar a história. Sabe quem é que morava na faixa de Gaza? Os filisteus. Filisteus, lembra do Davi e Golias? É a briga com o filisteu. Eles eram gregos, tentaram ir para o Egito, se deram mal, brigaram e ficaram ali. Não existe mais filisteu. Como também não vai existir mais Humberto Campos daqui a 5 séculos. Bom, então, quando nós conseguimos entender que nós vamos nos aperfeiçoar no amor, e nós temos ainda na dimensão, não é comigo, e eu disse que eu ia contar uma pequena história para ficar bem fundamentado. Um rato morava num sítio, numa casa de um sítio, que era uma queijaria. Ela fazia queijo. E o rato vivia, mas rato e queijo, né? Vivia uma boa. Mas um dia o homem se incomodou, ele e a esposa, e compraram uma ratoeira. E o rato estava olhando pelo buraco, viu a ratoeira, viu o cara botando a ratoeira e disse, tô ralado, não vou poder mais comer, o cara está botando uma ratoeira. E ele buscou socorro. Como não tinha socorro na casa, ele foi para o pátio, entrou num galinheiro e falou para a galinha, dona galinha, me ajuda, eu estou em perigo, o que aconteceu contigo? O cara comprou uma ratoeira, e a galinha, cara, cada um com o seu problema, eu estou aqui, me alimento com milho, eu estou bem, fica com o teu problema e eu não quero nem saber. Aí o camundongo, o rato, assustado, olhou, tinha uma pocilga, falou com o porco. Seu porco, quer? Eu estou com um problema. O cara comprou uma ratoeira. Não é comigo. Eu não moro na casa. Te vira. Aí, como a última tentativa, ele viu o boi comendo no pasto. Seu boi. E contou. O boi ouviu com atenção, mas disse, cara, eu me alimento de pasto, eu não me alimento de queijo. O problema é teu. E ele voltou para casa preocupado porque ninguém ajudava ele. Cada um com o seu problema. À noite, armaram a ratoeira, luz desligada. Na madrugada, blim,
barulho da ratoeira. E a mulher saltou da cama. Meu bem, pegamos o rato, vamos ver que rato é. E foi correndo, no escuro. Acontece que era uma cascavel. E tinha sido pega pelo rabo. E a cascavel picou a mulher. E o homem viu a cascavel, ligou a luz, matou a cascavel, pegou ela nos braços e disse: eu tenho que te dar um soro antiofídico. E foi rapidamente para a pequena cidade, porque ela tinha risco de morte. A cascavel, para quem não sabe, é um soro bróticos, condensa o sangue, solidifica o sangue e a pessoa morre por não circulação. Deram o soro nela, ela voltou e o médico disse para ele: trata a tua mulher com todo carinho, com todo o teu cuidado, porque senão ela vai morrer. Faz tudo o que ela quer. O homem que amava a mulher fez isso. Deixou ela sentadinha e disse que eu faço a comida. Matou a galinha para fazer uma canja. Mas a mulher piorou. Ele teve que voltar, porque ela estava ruim. Ficou no hospital. Aí vieram toda a família dela, primos, sobrinhos, amigos, vieram visitá-la. Como estavam visitando ela, ele convidou para almoçar. Era mais gente, ele matou o porco e serviu. No final da semana, a mulher não resistiu e optou. Aí toda a cidade foi consternada no velório, porque ela é uma cascavel, matou essa mulher, tudo bem. E aí, para alimentar todo mundo, ele matou o boi para alimentar o pessoal. Essa é a nossa fantasia, achar que nós não estamos ligados a tudo e a todos. Nós, na teia da vida, na rede da vida, nós somos só um fio. Se acontece no Oriente Médio, ou acontece aqui em Canoas, ou acontece aqui onde houve essas nossas enchentes, acontece conosco. E aí a gente, por empatia, começa a desenvolver esse ato todo de amar. E aí, gerescofobia, medo de envelhecer. Nós temos medo de perder o controle do corpo. Eu tenho o hábito de correr. Esse dia eu passei aqui, correndo, moro pertinho aqui, moro a 370 metros aqui. Estava subindo a lomba aqui. Quando eu passei, um amigo disse assim, passou por mim e disse assim: ainda correndo, Nelson? Sabe o que isso significa dizer? Tu tá velho demais para correr. Tu tá contra a natureza. Para de correr, cara. Te aquieta. Mas é porque, como ele não faz, ele não quer que ninguém faça. E muitas vezes a gente perde todo o nosso elan na vida porque ficamos preocupados com o que os outros estão pensando de nós. Só nós podemos controlar a nossa vida. E aí, eu pergunto, ser velho é não ter alegria? Ser velho é... Como é as placas ali no shopping, né? Estacionamento de idoso, uma bengalinha. Será que é isso? Gente, quando eu nasci, eu sou tão velho, quando nasci, a idade média de morte dos homens no Brasil era 48 anos. Imagina, hoje a média no Brasil, a média da morte no Brasil de homens é 75 anos. A média não significa que nós vamos desencarnar com 75 anos, alguns vão a 90. O Silvio Santos está coordenando toda uma rede de televisão com 90 anos e lúcido. Portanto, na França, o francês é danado, eles criaram uma ideia lá nos anos 80, terceira idade. E eles botaram o seguinte: a primeira idade é a idade da dependência financeira. Para o francês na época, ele dizia, primeira idade da dependência financeira. Os mais velhos aqui, a gente ficou independente com 18 anos. Várias profissões, 18 anos, mamãe tchau, papai tchau. Hoje, com 30 anos, as pessoas estão dependentes. Então ainda estão na primeira idade. A segunda idade é a idade do trabalho. Tem gente que não vai entrar nunca nessa idade. E a terceira idade é a idade da aposentadoria. Voltar para o aposento. Eu estou fora dessa idade. Eu não vou voltar para o aposento nunca.
Ou seja, o mundo ficou meio acelerado. Mas quando a gente consegue entender isso e aplicar na nossa vida, vai ser muito bom. Porque aí vamos entrar no desafio que passa a ser para nós, que passa a ser os nossos últimos 10 minutos da conclusão. Primeiro, prevenção e promoção da velhice. Prevenção e promoção da velhice, da saúde. Nós temos que entender qual é o problema do idoso. Solidão. Solidão não é não ter ninguém. Solidão é não ser escutado por ninguém. Solidão é tu ficar invisível. Esse dia eu falei com um menino José Luiz, que junta o lixo no nosso bairro aqui. Eu conversei com ele e ele disse assim: mas que coisa incrível, não fiquei invisível para o senhor. Então, às vezes a gente é invisível e sofre solidão bem jovem. Solidão é não ter utilidade. Solidão é eu escutar uma vendedora eu tenho um ouvido muito bom, tá? Aqui no shopping, eu entrei para atender e ela estava atendendo uma outra senhora. E quando a senhora saiu, ela falou para outra, eu escutei. Que saco, o que eu faço para pagar boleto? Atender essas pessoas chatas. Nossa, se aquelas pessoas não entrar ali, ela não tem boleto, aí servir com alegria. Então, solidão, demência. Demência, Alzheimer, por exemplo. Nelson, se eu estou com Alzheimer, me prova que eu não perdi a utilidade. Se eu estou demente, me prova. Se eu estou na cadeira de roda há 10 anos, se a minha filha tem que me dar banho, a minha filha tem que me alimentar, tem que me botar na cama porque eu não consigo fazer isso, me prova que eu tenho utilidade. Claro que tem. Qual? Tu está ensinando a tua filha a amar. Tu ainda está fazendo ela passar pela aprovação. Eu tenho que amar meu pai, eu tenho que me amar minha mãe, um velhinho. E se ela não quiser me amar e me botar numa casa geriátrica, um asilo, continua validando, porque aí tu vai ensinar a amar o teu cuidador. O teu cuidador está aprendendo a amar. Mas se ele não me cuidar, isso é problema dele, não é problema teu. Tu está ali para ensinar. Ninguém é inútil na vida. Se nós acordar amanhã, significa tem alguma coisa para ser feita, tem alguma coisa para ser aprendida na vida, tem uma coisa para praticar na vida. Não é para pagar boleto. E quando nós conseguimos entender isso claramente, nós vamos entender a demência como um ato natural. Um menino de 17 anos de idade, Porto Alegre, trabalhou um tempo comigo, e ele dizia, tio Nelson, ainda não me chama de vô, aprendi uma coisa com a minha avó. A minha avó está com demência há 12 anos, e eu vou visitá-la uma vez a cada 2 semanas, porque eu não moro mais com meus pais, eu estou morando não moro mais com o vô, eu moro com a mãe e o pai, e o vô ainda mora com outra filha. Mas eu vou visitar a avó. E esses dias, o meu pai disse assim para mim: meu filho, ela não te conhece mais, pode ir uma vez por mês, ela não te conhece. E ele disse: mas pai, tu não entendeu, ela não me conhece, mas eu conheço ela. Eu sei que ela é minha avó. É assim que a gente desenvolve o amor. Mas não tem no ensinamento. Ele me disse que esse tempo foi visitá-la e que perguntou para ela: vó, tu sabe quem eu sou? Não, meu filho, mas eu sei que tu tem um sorriso muito lindo e eu gosto de ti. Então a nossa essência nunca é perdida. A nossa memória pode ficar perdida, mas o fluido do amor não se perde. Mas tem gente que acha que é muito à mão. Depressão. Depressão é uma doença do momento na Terra. Por que eu digo doença do momento?
É da minha área de atuação. Porque as pessoas não podem ficar tristes. Tu deve ficar sorrindo, mas se a pessoa ficar triste porque, por exemplo, entrou em óbito um amor dela, as pessoas, tu está depressiva. Não, eu estou triste, eu estou com saudade. É um ato humano ter saudade. Aliás, é um certificado que eu amei, porque quem não ama não tem saudade. Se entenderam bem, sentiram que nós estamos ferrados tudo, né? A beleza é que a gente se encontra. Aqueles que realmente se amam, aqueles que realmente estão unidos, enquanto nós estivermos na mesma sintonia, vamos embora juntos. Bom, então como é que eu vou tratar essas questões? Eu tenho que prevenir e tratar o processo de luto. Porque um idoso, os amigos dele começam a partir se ele ficou mais tempo na vida. Esses dias uma guria da RBS entrevistou um senhor aqui em Veranópolis, terra da longevidade, e disse para ele assim: o que o senhor fez para ficar com 100 anos? Ele disse: eu não morri. Simples assim. O que eu fiz? Eu não morri, senão não estava aqui. Então a gente tem, às vezes os nossos amigos, eles têm épocas diferentes para voltar para a vida. Um espírito se manifesta no penúltimo capítulo do livro Céu e Inferno. Kardec evoca, e ele vem a orbitar com 4 anos de idade. E ele chega para falar e o Kardec pergunta: tu não voltasse cedo demais? O que aconteceu? Ele disse: não, a minha tarefa foi cumprida e Deus me trouxe para a vida de novo. A minha tarefa era só incomodar bastante o amor do meu pai e minha mãe, porque eu nasci com uma série de deficiências. Eles cumpriram direitinho, terminei a tarefa, voltei. Como a gente tem um entendimento errado, vaso ruim não quebra, não morre nunca aquele velho, né? Aquele pessoa tão boa morre cedinho. Quem está dizendo isso está pensando que morrer é ruim. Morreu, descansou. Meu Deus do céu. Se eu não tenho mais órgãos... Gente, por que nós temos órgãos? Porque nós estamos existindo na matéria. Espírito não tem. O espírito enxerga por tudo, ouve por tudo, se comunica pelo pensamento. Então, o espírito não tem mais órgãos. Olha só, uma questãozinha. Se eu não tenho mais órgãos, eu não preciso dormir, eu não preciso comer, e eu não preciso me alimentar, tomar água. Eu não preciso nem mais ter vida sexual. Então não quero morrer. Gente, nós nem sabemos o que é o gozo da vida. O gozo da vida, Jesus ensinou para nós. Jesus vai dizer para nós claramente, ele diz assim, o meu alimento é fazer a vontade de Deus nosso Pai. Ele está dizendo que a minha vida, aquilo que me mantém vivo, o meu alimento é cumprir as leis eternas, perfeitas e imutáveis. Eu vim aqui na Terra para isso. E ele passa 30 anos no meio da miséria, da dor, da indigência, do sofrimento, da ignorância. Uma semana no meio dos cultos mataram ele. Uma semaninha em Israel. E às vezes a gente não consegue entender o que aconteceu em Israel. Não por falta de estudo, porque as pesquisas estão aí. Mas a pessoa está às vezes com uma viseira. Qual foi a última coisa que Jesus fez quando foi preso? Antes da ceia, ele expulsou os vendilhão do templo. Foi horrível para aquele pessoal, os doutos da lei. Nós temos que se matar esse homem, ele expulsou o nosso dinheiro, os caras vendendo pomba, porque uma mulher tinha que levar os filhos com 12 anos para ser recebidos pela religião deles, no judaísmo. Se era um filho homem, a mulher tinha que pagar uma pomba. Se era filho mulher, tinha que pagar 3. Viram, gurias? Até naquele tempo, as mulheres havia prevalecimento frente ao feminino. Ora, então quem vendia a pomba queria que viesse todo mundo. E Jesus disse, vocês não podem estar na casa que honra a vida de Deus. Tirou todo mundo de lá. Não suavemente, não. Tirou dentro da condição dele, de um homem de 33 anos.
Uma semana, 3 dias depois, estava preso. Então, tem pessoas que querem o bem, mas acham que o bem vai se fazer a gente botando uma camisinha branca e se dando as mãos em volta de um morro. Isso é ser bonzinho. Ser bom é ser justo, ser honesto, não prejudicar ninguém. A justiça vem antes do amor. Encerrando. O luto é um acontecimento que é um desafio para nós. Estilo de vida um pouco saudável é um desafio nosso. Nós podemos modificar a coisa hoje. Eu estou com a glicose alta, eu estou pré-diabético, eu estou com triglicerídeo alto. Existe nutrições, existe toda a condição de nós fazermos. Por que a gente não faz? Preguiça? Num maço de cigarro vem a fotografia de um cara com o pulmão todo arrebentado e as pessoas continuam fumando. Olha se é lógico botar fumaça aonde que acontece a queima entre o oxigênio e a glicose. O carboidrato para nos alimentar. Então, o desafio do envelhecimento, encerrando, no meu entendimento, é ser velho com alegria. Fazer o que a gente pode fazer. Não querer viver num passado, que isso é uma maneira muito errada. Passado é história. Futuro é o que nós estamos fazendo agora. Porque o que nós estamos fazendo agora é plantar aquilo que vai nascer um dia em nossas vidas. Então a gente tem que plantar coisa boa. Um excelente final de semana para todos nós. Muito obrigado pela atenção.